Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos lá, a semana 3 do PET, volume 1. A semana 3 vai falar de equação do segundo grau, plano cartesiano e funções, que são as funções do primeiro grau e função do segundo grau. Eu vou fazer um vídeo só com plano cartesiano e função do primeiro grau, tá? E no outro eu vou passar sobre equação do segundo grau e funções do segundo grau. Então, eu vou começar aqui explicando para vocês como localizar pontos no plano cartesiano. Então, aqui está o eixo do y, tá vendo? Daqui para cima é tudo positivo, daqui para baixo é tudo negativo. Aqui é o eixo do x, ó. À direita, aqui, ó, é tudo positivo e à esquerda é tudo negativo. Percebe que aqui, ó, eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Você vai andando assim, ó. Percebam bem que, olha só, no primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos. No segundo quadrante, somente o y é positivo e o x é negativo. No terceiro quadrante, todos dois são negativos. E no quarto quadrante, o y é negativo e o x é positivo. Então, como localizar pontos no plano cartesiano? Aí eu coloquei aqui os pontos para que vocês percebam e vejam como é fácil. Tem aluno que diz que é muito difícil, mas não é, olha só. Então, qual é o par ordenado do ponto A? Reparem. Primeiro eu vou colocar o x e depois você coloca o y. Aqui está o ponto A, segue aqui, ó. Tá vendo? O 2 está no eixo do x, ó. E o 1 está no eixo do y. Então, é 2 e 1. Assim, tá vendo? O ponto B, reparem bem onde está o ponto B, ó. Você vai primeiro lá no eixo do x, tá vendo? Tá no 1 do x e no 2 do y. Então, é 1 e 2. Assim, tá vendo? O ponto C, olha que interessante, muitos alunos se confundem muito disso aqui, ó. Repare que o pontinho está lá em cima do eixo do y. Quando está em cima do eixo do y, o y vale 1 e o x vale 0, tá bom? Assim, ó, 0 para x, 1 para y. Ponto D. Olha só, já aqui já está em cima do eixo do x. Se está em cima do eixo do x, ele vale 3 e o y vale 0. Assim, tá vendo? Ponto E. Olha só, é só seguir aqui, ó. Menos 2 está no eixo do x e o 2 no eixo do y. Então, é menos 2 e 2. Assim, tá vendo? Ponto F está no eixo do x. Então, x vale menos 3 e o y vale 0, tá bom? Ponto G. Olha ele aqui. Ele está em cima do eixo, ó, do y. Então, o y vai valer menos 2 e o x vale 0. Como o x vem primeiro, vai ser 0 e menos 2. O ponto H, olha aqui, segue aqui, ó. Ele está no 4 do x e no menos 2 do y. Então, é 4 e menos 2. Assim. O ponto I, reparem que ele está bem aqui, ó. É o ponto de interseção dos dois eixos, ó. Quando está no ponto de interseção dos dois eixos, todos os dois valem 0, tá? 0, 0. Tá vendo como é fácil? Agora vamos usar a função do primeiro grau, também chamada de função afim. Olha só, a função do primeiro grau, ela é dessa forma, tá? Tanto faz, você pode usar o y aqui ou o f de x, tá? Qualquer um que você quiser usar, está certo, tá bom? Ó, y é igual a x mais b, f de x é igual a x mais b. Ou isso, tanto faz. Esse a aqui, tá vendo? Ele tem que ser diferente de zero e esse b, ele pertence aos reais. Esse a, ele é diferente de zero porque ele nunca
pode ser zero, porque se esse A for zero, isso não será uma função do primeiro grau, porque se você pegar 0 vezes x, é zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Por isso que o A, ele é diferente de zero, ele não pode ser zero, tá? E o B, ele pode ser zero. Quando esse B, ele for zero, aí a função fica desse tipo, ó. Aí se torna um caso particular da função afim, que chamamos de função linear, tá? E voltando atrás, ó, esse A aqui, ó, nós chamamos ele de coeficiente angular, e esse B, nós o chamamos de coeficiente linear. Agora, eu vou explicar para vocês como que monta um gráfico de uma função crescente e de uma função decrescente, tá? Uma função do primeiro grau. Olha só, esse A aqui, tá vendo? É esse 2, ó. Esse B aqui, ó, esse 4, tá vendo? Então, aqui, ó, esse 2, quem é ele? Coeficiente angular. Aqui nessa função, coeficiente angular vale 2 e o coeficiente linear vale 4. Nessa função decrescente, o coeficiente angular vale menos 2 e o coeficiente linear vale 4. Então, vamos lá. Para vocês construir um gráfico de uma função do primeiro grau, só precisa você saber de 2 pontos. Quais são eles? Eu vou explicar agora. Antes, só uma coisa que eu já ia me esquecendo, ó. Repare, quando esse coeficiente angular, ele é positivo, a função é crescente, tá vendo? Agora, quando o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Então, vamos lá agora. Aqui, ó, eu coloquei f de x e y, que é a mesma coisa, tá? Qualquer um dos dois é função. Ela é desse tipo, né? Então, olha só, esse 4 aqui, ó, tá vendo? Esse 4, ele é o y, tá bom? No caso aqui, o y vale 4, tá bom? Ele está em cima do eixo do y. Você já põe o pontinho aqui, ó. Ele vai estar aqui, esse 4 aqui, que é o meu coeficiente linear, ele está em cima do eixo do y. Se ele está em cima do eixo do y, significa o quê? Que o x vale zero, né? Significa que esse x vale zero. Tendo na prova, ó, 2 vezes zero é zero, tá vendo? Então, quando o x é zero, o y é 4. Agora, para você saber qual é o outro ponto, eu tenho que descobrir agora quanto que vale x, né? Então, no primeiro ponto, o y é 4 e o x é zero, não é isso? X é zero, o y é 4. Por isso que está no eixo do y. Agora, vamos descobrir quanto que vale x. Para você descobrir quanto que vale x, você tem que falar que esse y aqui, ó, ele vale zero, ó, tá vendo? No lugar do y, eu vou colocar o valor zero. Agora, você vem aqui e resolve a equação para você descobrir quanto que vale quem? X, né? Repara bem, esse 2 aqui, ó, quando não tem sinal, porque ele tá positivo, então ele passa para cá com o sinal negativo, vai passar para cá com menos 2, x, né? Como o 4 continua do lado dele, ele não muda o sinal, vai continuar o quê? Positivo, né? Então, vai ficar aqui, sinal de mais. Agora, o que que eu faço? Pega 4 e divide por menos 2, tá? O 4 tá positivo e o 2 tá negativo, tá? Então, quando eu tô multiplicando ou dividindo, que os sinais são diferentes, é sempre negativo, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu descobri que o x é menos 2, tá vendo? Quando o y é zero, o x é menos 2. Lembra? Então, vai estar em cima do eixo do x, tá vendo? Achou os dois pontinhos, ó. Agora é só ligar. Vai sair tortinho, tá? Quando tem uma régua, sai bem bonitinho.
Então, aí é o gráfico de uma função crescente do primeiro grau. Agora, vamos construir o gráfico de uma função decrescente. Olha só aqui, ó. Reparem, esse 4 aqui ele não está positivo. Então, ele é o B, ele está no eixo do Y, né? Significa que o X vale 0. Vai pôr o pontinho aqui. Para eu saber quanto que vale o X, né? Então, o primeiro ponto é 0 e 4. Agora, para saber qual é o segundo ponto, você vai ter que dar 0 para esse Y aqui, ó. Quando o Y é 0, eu tenho que descobrir quanto que vale X, né? O mesmo esquema que você vai fazer, tá vendo? Aqui é menos, aqui já tá negativo, né? Menos 2x mais 4. Esse sinal tá negativo, passa para cá o quê? Positivo, né? Vai ser 2x positivo é igual a, como o 4 tá positivo, o 4 continua positivo. Agora é só dividir. Quanto que é 4 dividido por 2? 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, tá vendo? Então, quando o y é 0, o x é 2. Eu vou colocar aqui, ó. Agora é só fazer a reta, tá bom? Faz a reta e fica bonitinho. Aí, pessoal, ficou uma reta meia torta, tá? Vocês desculpa aí. Porque sem régua fiz a mão, é muito... Eu tô segurando aqui o celular com a mão e escrevendo com a outra, aí ficou torta. Mas deu para entender, né? Então, pessoal, só para finalizar aqui, vocês perceberam quando a função é crescente, perceberam que o A aqui, ó, esse A, ele é o quê? Positivo, né? Quando ela é decrescente, o A é negativo, tá vendo? Perceberam, né? Então, é só isso. É mesmo só para auxiliar vocês a fazerem as atividades do PET. Espero que eu tenha ajudado, mas qualquer coisa é só me procurar, ok? Tchau para vocês, fique com Deus.